Fala galera, bem-vindos de volta aos episódios de Dicas de Pilotagem aqui no canal de Bike. Meu nome é Gabriel, sou do MTR Bike Experience, há 3 anos ministrando aulas de pilotagem aqui em Campos do Jordão. E hoje eu estou de volta para falar para vocês um pouco sobre Pump Tracks. O que são essas pistas que vêm crescendo cada vez mais no nosso país e no mundo e que a galera vem cada vez mais usando para treinar e evoluir e ganhar base para o mountain bike. Então se liga aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre Pump, como usá-los, por que usá-los, de que forma, técnicas para a gente poder treinar nessa pista e tudo mais. Rafa, roda a vinheta aí e bora para mais um episódio. Pistas de Pump Track, o nome já diz Pump, que é de bombear. São pistas com rollers, obstáculos redondos, que a gente usa a própria força do corpo para fazer a bicicleta andar para frente, para fazer a bicicleta saltar. Então são pistas que têm obstáculos o tempo todo, pouquíssimas ou muitas vezes nenhuma área de flat, ou seja, não tem nenhum trecho plano. Ele sempre está fazendo o movimento dos rollers de subir e descer, e a gente aproveita esses movimentos dos rollers para ganhar velocidade, para andar mais rápido e poder ter mais consciência corporal na hora de pilotar a bicicleta. Essas pistas de pump track normalmente são feitas de asfalto, como essa que nós estamos aqui, mas algumas são feitas de bloquete, algumas são feitas mesmo de terra. As vantagens da pista ser feita de asfalto é que várias modalidades podem praticar nessa pista, como bicicleta, skate, patins, patinete. Então fica uma pista bem democrática para várias modalidades, para vários níveis. São pistas que normalmente não possuem obstáculos muito difíceis, ou seja, qualquer pessoa com uma baixa qualidade técnica de pilotagem consegue fluir na pista, consegue dar uma volta. E quem quer andar mais rápido, quem quer fazer obstáculos maiores também consegue. Essa é a grande vantagem desses pump tracks. Como a ideia do pump track é eu conseguir ganhar velocidade na pista, o ideal é que nós não pedalemos durante a atividade. Tanto que provas, corridas de pump track, as pessoas tiram a corrente da bicicleta para poder fazer a prova. É quem consegue usar o próprio obstáculo para poder ganhar velocidade. Outro ponto muito interessante na trilha, quando estou numa competição em lugares, em descidas que eu não consigo pedalar, mas eu também não freio e quero ganhar mais velocidade, é aproveitar o terreno, saber usar os obstáculos a nosso favor, né? Ter uma pilotagem agressiva em cima da bicicleta. Então o pump track também é uma ferramenta impecável para a gente poder treinar esse tipo de habilidade. Bom galera, antes de a gente começar com as dicas de pilotagem no pump track, vamos falar um pouco sobre a bicicleta ideal para esse tipo de pista. Como eu disse, o pump track é uma pista muito democrática, anda skate, anda patins, anda bike, ou seja, anda qualquer tipo de bicicleta, desde a Aro 20 até uma mountain bike. Porém, algumas bicicletas andam melhor, conseguem dar mais pressão, conseguem pressionar mais nos rollers, conseguem andar mais rápido, que são as bicicletas de dirt jump, como essa, uma Specialized P3. E qual é a diferença dessa bicicleta para uma mountain bike comum? A principal diferença, gente, são as geometrias. Ela é uma bicicleta mais curta, para a gente ter mais agilidade, ela fica mais fácil de manobrar, com a traseira bem colada, você pode ver que o pneu fica bem colado ao city tube aqui. Outro ponto interessante, essa bicicleta não possui marcha, ela é single speed, ela possui apenas uma relação que vai de preferência de cada um pouco mais pesada ou um pouco mais leve. O banco sempre baixo, tanto que esse canote é super curto, ele nem tem como levantar, o banco sempre baixo. Suspensão dianteira bem rígida, bem dura para poder dar bastante pressão, precisão. O guidão tem um rise, tem uma altura maior, que é para ter mais conforto, mais pegada na bicicleta. Então essas são as principais diferenças, além de ser uma Aro 26, coisa que a gente não vê muito hoje em dia, né? As bicicletas modernas de mountain bike são todas 29, essa aqui é uma bicicleta moderna, é uma bicicleta 2021 e Aro 26, que é o ideal para esse tipo de modalidade. A principal função de um pump track é usar todos esses obstáculos para poder ganhar velocidade. Ou seja, a leitura de terreno com o corpo é muito importante nesse tipo de pista, assim como no mountain bike. Esse é um dos motivos que treinar pump track dá muita técnica para a gente andar de mountain bike. Diversos amigos, diversos alunos têm treinado pump track e têm visto uma melhora exponencial no treino de mountain bike. Então bora lá ver como que eu faço para ganhar velocidade, gastar essa energia de um jeito correto, fazer a leitura do terreno de um jeito que eu consiga fluir a bicicleta, não tome impacto do terreno, não tome impacto da pista e consiga me divertir, porque eu acho que a função
número 1 nossa aqui é essa. O ponto mais importante para a gente fazer a leitura desses obstáculos é o movimento corporal. Lembrando que lá da nossa primeira aula aqui no canal, o mais importante é eu sempre estar no posicionamento de ataque, ou pelo menos no posicionamento neutro. As pernas um pouco flexionadas, os braços flexionados, cotovelos afastados do tronco. Isso vai me dar uma estabilidade muito boa para eu poder pilotar aqui no Pump Track. Quem vai me ajudar muito nessa leitura de terreno são os braços e são as pernas. Por esse motivo deles estarem um pouco flexionados, sempre preparados para poder fazer este movimento. Lembrando que a maior parte do nosso peso está no centro de gravidade da bicicleta, que é perto da região aqui do movimento central. Então quem mais vai mandar no movimento do Pump Track são as pernas. Os braços também influenciam bastante. Porém, grande parte da pressão que nós vamos dar na hora de passar nos rollers, na hora de passar nesses obstáculos, essa pressão é feita com as pernas. Então nós vamos trabalhar mais com o movimento de flexão e extensão dos joelhos. Pessoal, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, o que dá estabilidade para a gente na hora de pilotar a bicicleta é tronco e cabeça estáveis. Quanto menos a minha cabeça se mexer, quanto menos o meu tronco oscilar, mais estabilidade eu vou ter na bicicleta. Por isso que a leitura do terreno é muito importante com os braços e com as pernas. Eles vão absorver o impacto, eles vão fazer a leitura do terreno para que a minha cabeça e meu tronco não se mexam. Então no Pump Track, como que é esse movimento que eu faço para a minha cabeça não se mexer? Se eu venho com os braços e com as pernas duras a hora que eu passo nos obstáculos, vocês vão ver que a minha cabeça vai para cima e para baixo, não tem estabilidade. Se eu mexo braço e perna conforme a ondulação, a minha cabeça e meu tronco passam numa linha reta, mais reto possível, para que ela tenha estabilidade. Como que eu faço isso? Uma dica muito importante é essa. Pensem que a sua cabeça não vai se mexer e que ela vai passar reto nos obstáculos. Eu não posso mexer a minha cabeça, então eu vou ter uma visão mais fixada lá na frente, eu vou olhar mais para frente e fazer com que eu não oscile essa visão. Uma dica muito legal. O Pump Track é feito de cristas e vales, cristas e vales. Toda vez que eu estou subindo, o meu corpo junta com a bicicleta, eu flexiono mais os braços e as pernas para que eu guarde energia, para que eu tenha essa energia potencial, né, guardada comigo, para eu poder descarregar no vale, a hora que eu estou descendo novamente. Ou seja, quando eu estou subindo, eu junto com a bicicleta, quando eu estou descendo, eu estico e gasto toda essa energia, como eu falei, mais nas pernas do que nos braços, para que a bicicleta possa andar para frente. O nosso peso, por estar no centro de gravidade da bicicleta, e o centro de gravidade é mais próximo da roda traseira, quando eu boto mais pressão na perna, eu faço a roda de trás empurrar para frente. Tá? Então, relembrando, subiu na crista, subiu no topo aqui do roller, eu encolho braços e pernas, desci, eu estico. Esse movimento faz com que a minha cabeça mantenha-se alinhada e eu consiga gastar essa energia, botar pressão para a bicicleta andar para frente. Essa é a principal regra, é a principal técnica para a gente poder fluir no Pump Track. Um erro muito comum que as pessoas cometem nesses pontos de colocar pressão é tentar colocar pressão com o tronco, em vez de usar as pernas. Como as pessoas fazem isso? Elas abaixam colocando um pouco do peso mais para trás, abaixam com o tronco, não com o tronco mais paralelo ao chão, mas eles abaixam com o tronco um pouco mais para trás. O problema disso é que isso causa uma falsa pressão na curva ou nos rollers. Quem dá pressão realmente são as pernas funcionam como molas, né? Eu comprimo a mola no topo da subida e a mola estica para descer e ela me dá essa pressão. Então não é o tronco quem vai dar essa pressão, então não adianta eu agachar, descer agachando com o tronco. Isso não vai me dar pressão, isso pelo contrário, isso vai me tirar a pressão que eu deveria dar. O certo é sempre usar as pernas e nunca usar o tronco. Outro ponto muito legal do Pump Track é o treino de curvas. E assim como os rollers, as curvas também são curvas normalmente de pressão. A gente tem que entrar nelas colocando pressão, fazendo a bicicleta andar mais rápido. Muitas pessoas têm medo pelo grau de inclinação. Porém, uma coisa que eu sempre falo, as curvas com paredão, que são curvas como essa, são facilitadores, não são obstáculos. Se essa parede não fosse tão inclinada, eu jamais conseguiria entrar com a velocidade que eu entro nessa curva. Com certeza eu ia passar reto. Ou seja, essa parede está aqui para facilitar, para ajudar eu a fazer a curva. Já tem um vídeo nosso no canal falando um pouco sobre dicas de curva, mas vamos relembrar algumas coisas. O ideal é sempre eu entrar na posição de ataque.
nas curvas, sempre com o peso no centro de gravidade. Eu sei que eu falo isso muitas vezes, mas é um dos pontos mais importantes, eu sempre distribuir meu peso no centro de gravidade. Eu sempre estar dentro da bicicleta. Evitar fazer curva com os braços esticados, jogando o corpo para trás. Essas curvas dão pressão, muitas vezes o corpo vai para trás e eu saio totalmente do posicionamento. Qual que é o problema de eu estar com o corpo para trás? Eu não consigo dar a pressão de saída depois, eu não consigo fazer a curva com muita estabilidade. Então o ideal é eu sempre estar dentro da bicicleta. Não é certo eu estar com o corpo para trás, com o quadril agachado perto da roda de trás. Sempre com o tronco baixo, queixo perto do guidão, cotovelos afastados. Outro ponto super importante, a curva possui esse grau de inclinação. O ideal é que o nosso corpo esteja sempre perpendicular a essa curva. Ou seja, quando eu entro, eu deito junto com ela. Eu não mantenho o meu corpo reto. Isso não vai conseguir me dar estabilidade na hora de fazer a curva e fica até perigoso. Eu erro a tangência. O ideal é sempre deitar junto com a curva. Isso facilita muito na hora de eu fazê-la. Dois pontos que são muito importantes se atentar na hora de fazer uma curva são as entradas e as saídas. Uma dica que eu dou de entrada de curva, sempre entrar mais aberto. Quanto mais aberto eu entro, mais rápido eu posso entrar nessa curva, porque eu consigo aumentar o raio dela. Além disso, eu consigo andar mais na parede. Isso vai me dar mais grip, mais estabilidade na hora da bicicleta. E as saídas de curva, o olhar tem que estar sempre na saída da curva. Como eu entro agachado na curva, para eu poder ganhar velocidade na saída, eu estico as pernas, eu coloco pressão, assim como eu faço na hora que eu passo nos vales, né, no pump track, eu faço na curva. A curva nada mais é do que, em vez do pump track que é assim, a curva é assim. Então o jeito de eu pressionar tem que ser quase igual. A diferença é que eu fico mais tempo agachado dentro da curva e estico mais na hora da saída, para ela poder embalar na saída. Lembre-se que o ideal de curva é sempre sair rápido e nunca entrar rápido. Se a gente puder entrar rápido e sair rápido, ótimo, mas sempre priorizar a saída da curva. Para quem quer começar a saltar ou aprimorar técnicas de salto, o pump track é essencial para isso. Esses mesmos movimentos que nós usamos para embalar a bicicleta são movimentos muito parecidos que a gente usa para poder fazer a bicicleta sair do chão, fazer ela saltar. Então se você tem essa consciência corporal de fazer ela fluir no pump track, com certeza você vai conseguir com mais facilidade usar essa mesma consciência corporal para saltar. Além do que, o pump track possui algumas rampas que são boleadas, ou seja, elas não possuem quinas, que a gente possa bater de frente e cair. Se a gente tentar saltar e não recepcionar corretamente, fica tranquilo de consertar, não é tão perigoso quanto treinar isso num duplo ou numa rampa ao meio de uma trilha. Então para quem quer começar a saltar ou quer aprimorar a técnica de salto, o pump track é uma baita de uma ferramenta para isso, gente. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foram dicas básicas de como fluir num pump track. Então se você quer aprender mais, quer aprimorar sua pilotagem, segue a gente lá no Instagram, MTR Bike Experience, vem marcar uma aula com a gente ou nós também vamos até você. Então vou deixar o link para vocês, MTR Bike Experience, e bora dar um rolê no pump.